Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Então hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente com vocês. Vou fazer um vídeo de reação. Vamos assistir um vídeo, eu vou comentar, tá? Eu não vou ficar fazendo vídeos dessa maneira, a não ser que seja assuntos importantes, que eu acho importante a gente conversar um pouquinho, tá bom? É a respeito de um vídeo, né, dos índios pedindo socorro. Vamos assistir e depois eu comento um pouquinho com vocês. Eu sou Shirley, do povo indígena Pancará, e venho aqui repudiar a transição da FUNAI para o Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher. Com essa mudança, nós sabemos que a FUNAI vai ser esvaziada, ela não vai cumprir a sua função constitucional, que é defender o nosso direito aos nossos territórios. Quem foi anunciada como ministra é a Damares, uma pastora evangélica. A Damares já é uma pessoa que historicamente tem perseguido os povos indígenas, né, que prega o fundamentalismo religioso, querendo impor a religião cristã aos povos indígenas do Brasil. A representante não nos representa. Uma representante que quer evangelizar os povos indígenas e está muito fora do contexto da realidade de povos indígenas. A espiritualidade é a nossa força, onde nos fortalecemos. Nós temos 305 povos indígenas no país, com a diversidade de cultura, com a sua espiritualidade. Vamos respeitar a cultura do nosso povo brasileiro, vamos respeitar os primeiros habitantes aqui do Brasil. Não vamos invadir a casa das pessoas com seus costumes, com seus valores, com suas realidades. Nós conquistamos na Constituição o direito à reprodução física e cultural dos nossos povos, de manter a nossa cultura. E hoje, com essa medida, o Bolsonaro claramente diz que quer implantar dentro das terras indígenas o modelo integracionista do período do governo militar, e aí, acabando com a FUNAI, retirando no Ministério da Justiça, ele também vai transferir todo o processo de demarcação, toda a questão administrativa com relação à garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas para uma secretaria do Ministério da Agricultura. Então nós não queremos de forma alguma que isso aconteça e pedimos apoio de todas as pessoas que defendem os direitos humanos, da comunidade internacional, da União Europeia, das pessoas que podem de alguma forma nos ajudar a barrar essa medida de entregar a FUNAI para os evangélicos, de entregar a FUNAI para os ruralistas e causar um verdadeiro massacre, genocídio e etnocídio nos territórios indígenas no Brasil. O governo tem que entender que nosso povo protege as matas. O maior índice de floresta que tem é onde estão as populações indígenas. Os rios limpos, a floresta preservada. O governo precisa realmente ver de uma outra forma quem são esses povos que estão aqui. Respeitar a cada povo que vive dentro desse país, da forma que eles vivem, do modo tradicional de cada povo. O novo governo quer acelerar esse processo de contato com os povos indígenas que são autônomos no Brasil. O Brasil é o país que mais tem povos indígenas isolados no mundo. A FUNAI é o órgão responsável por proteger, fiscalizar e acompanhar a existência desses povos. E essa mudança representa uma ameaça ao genocídio dos povos indígenas isolados no Brasil. Que a FUNAI continue onde está e que seja melhorada e que tenha um representante que de fato represente a luta dos povos indígenas. Pois é, né? Então, meus amigos, um momentinho. Então, meus amigos, antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu não sou contra governo nenhum. Ele ganhou, né? E ele foi um dos poucos, se não o único, candidato à presidência ao longo dessa história, da nossa história, que falou exatamente o que ia fazer. Ele falou a verdade. Ele não mentiu sobre nada, pelo menos até agora. Até agora, esses poucos dias, o que ele falou que ia fazer, ele está fazendo. Inclusive com mexer nos direitos trabalhistas e tudo mais. Tudo que as pessoas não concordavam, ele falou que ia fazer, e as pessoas mesmo assim pagaram para ver. Antigamente, que nem no governo Collor, por exemplo,
A propaganda do governo Collor era que ele era rico. Os artistas, né, iam na televisão e falavam: o Collor é rico, ele não precisa do dinheiro do povo. Então, assim, ele é o melhor candidato, né? Porque como ele não precisa de dinheiro, então ele vai trabalhar pro povo mesmo. Minha gente, é assim que ele fala, né? Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação, ele tem cultura, ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil preto e branco. Cada um de nós pode e deve colorir. Colorir é a esperança. O Collor entrou, rapou o dinheiro da poupança de todo mundo, né? Porque o país estava quebrado. E ele não avisou que ele ia fazer isso. Porque se ele tivesse avisado que ele ia fazer isso, ele não teria ganho. Mas não, né? Ele vendeu a imagem de bom moço, né? E de que era rico e não precisava de dinheiro. E deu no que deu. O Bolsonaro, ninguém pode falar nada dele sobre isso. Ele está fazendo exatamente o que ele falou. E inclusive ele falou que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente, que ele ia passar, né, acabar com as ONGs, com a FUNAI e tudo mais. Um dos argumentos é que a FUNAI não está defendendo o índio coisa nenhuma e está metida em corrupção. Olha, sinceramente, nesse país que vivemos, qual o órgão público que não está ou teve metido em corrupção? Me aponte um que seja 100% limpo, ficha limpa. Não existe, porque a corrupção não é da instituição, é do homem. Então falar que a FUNAI esteve metida em corrupção, seria estranho se a FUNAI não tivesse metido em corrupção. Porque sabemos que todos os departamentos da parte do governo, da parte que cuida dos interesses do povo, todas, sem exceção, já estiveram metidas em corrupção em algum momento. Então falar que ter que destruir a FUNAI porque a FUNAI estava metida em corrupção, então teria que acabar com todos os departamentos do governo. Essa é a verdade. Então não é desculpa destruir a FUNAI falando de corrupção. O que vemos é um sistema sendo preparado aí para abordar, né, para pressionar os índios e evangelizar os índios, coisa que aconteceu na colonização, né? Naquela época, o padre, né, os católicos forçando os índios a se converterem, e agora, no tempo moderno, os evangélicos. Bom, eu não fui contra o governo passado, eu não sou contra esse governo, porque eu acho que a gente não tem que pensar se é direita ou esquerda, a gente tem que ver o indivíduo, o que o indivíduo vai fazer pro povo. O que importa são as atitudes. E o Bolsonaro, ele tá tendo uma grande oportunidade de virar um herói. Muita gente vai ficar indignado com isso, mas é verdade. Raro um presidente eleito que tenha tanto apoio, assim, que como com o exército e tudo mais. O Bolsonaro tem muito aliado. Coisa que a Dilma, por exemplo, no último mandato dela, ela não tinha. Ela não tinha mais apoio dos aliados e ela não tinha mais apoio do povo. Então, e aparentemente, né, no meio do mandato, ela deve ter tido algum problema de depressão, alguma coisa, que o diálogo dela ficou desconexo. Então, uma pessoa enfraquecida politicamente e ela não conseguia se defender e sem nenhum aliado, deu no que deu, né? Mas o Bolsonaro, ele está, né, bem protegido, bem munido de pessoas que estão ali para apoiá-lo. É bem aparente que aquilo que ele decidir fazer, ele vai conseguir fazer, ninguém vai se opor, a oposição está enfraquecida. Então, uma pessoa na posição que ele está, com a força que ele está neste momento, pode virar um grande herói, pode provar a todos, mesmo aqueles que não gostam dele, pode provar a todos que aqueles que não acreditavam, que torciam contra, estavam errados, e ele foi um grande presidente e deixou uma marca na história, né? Vai ser lembrado como um herói, como um cara que realmente entrou
como um azarão e provou que uma boa parte das pessoas estavam erradas. Mas quando a gente torce, não é torcendo por ele, porque eu não votei nele, eu votei no primeiro turno no Amoedo, porque no meu pensamento eu tinha que renovar a política, não ficar colocando os mesmos. Então eu votei no Amoedo no primeiro turno, e no segundo turno eu não votei ninguém. Eu votei nulo, eu não votei nem branco, eu votei nulo, porque eu não tinha em quem votar. Mas não é por isso que eu torça para quem ganhar fazer um bom governo. Eu torço por nós. Como é que eu vou ficar falando, né, vai para quebrar a cara? Quem vai se prejudicar é a gente. Se ele for um mau presidente, quem vai se prejudicar somos nós. Então não posso torcer contra nós. Mas não quer dizer que eu torcendo que dê certo, que seja um bom governo, eu também não posso falar a gente tem que apoiar 100%. Nem quem votou não tem que apoiar 100%. Não é assim que funciona. Você não ama seu filho, você vai apoiar 100% tudo que seu filho fizer? Você não vai repreender, você não vai brigar, você não vai educar. Então a vontade do povo é soberana. A vontade do povo é soberana. Nós somos a maioria. Nós é quem bancamos o governo. Nós é quem pagamos os caprichos deles. Então não adianta a gente ficar se submetendo a tudo que eles disserem. Essa é a verdade. Você votou no Bolsonaro? Legal, eu tenho certeza que você votou pensando no melhor para o país. Você achou que precisava de alguém com pulso firme, que... Tudo bem, não tô aqui para questionar isso. Mas não é tudo que... Mesmo você votando nele, não é tudo que você precisa aceitar. E nem deve. Você não deve falar sim para tudo que ele decidir fazer. Acabar com a terra indígena é simplesmente acabar com a maior reserva de mata do mundo. Eu não vejo a menor lógica em fazer um negócio desse. Aí fala, não, mas a mata se recupera, né? Pode desmatar, mas as árvores sobem de novo. Meus amigos, vocês acham que quando começarem a derrubar árvore, a cavar buraco atrás de minério, você acha que um dia eles vão parar de fazer isso? Falar, pronto, paramos, agora vamos embora e deixar a mata se recuperar? Nunca mais. Essa é a verdade, nunca mais essa mata vai se recuperar, porque eles vão começar a entrar e não vai parar mais, não vai mais ter fim. Os índios já são mortos, tendo as reservas, já tem gente que não respeita a reserva. E por que não respeita? Porque não há punição. O primeiro coronel do mato lá matou um índio, ficou por isso mesmo, veio o segundo, veio o terceiro, aí acabaram com uma tribo inteira, outra ali, e não há punição, não há nenhuma conversa. Imagina então liberar um negócio desse, acabar com a reserva. Olha, eu não vejo isso como, não tem como ver isso de uma maneira positiva, não tem. Não me vem com essa, a gente vai perder terra pro índio, mas o índio ele é brasileiro. O índio tá dentro do território do Brasil, vai perder como? É uma reserva, a mata é um lugar preservado justamente para as pessoas, para nós e para o futuro. É muita burrice a gente destruir isso por dinheiro, por ganância. E pior, você acha que os políticos eles estão com tanta vontade assim de acabar com tudo para devolver para nós? Fala, não, vamos desmatar, pegar todos os minérios para devolver em benefício do povo. Nós temos uma reserva de petróleo enorme. Nós temos o pré-sal que, nossa, imagina, né, quando descobriu o pré-sal. Retornou a nós alguma coisa disso? Não retornou, meus amigos. A gente fabrica carro aqui, o carro é vendido mais caro para nós. O carro vai para o outro lado do mundo e ainda chega mais barato lá. Não existe, e outra, não há dinheiro que pague a Amazônia. Não existe dinheiro. A gente está falando do nosso lar, é onde a gente mora. Aqui, ó, a terra. Você acha que existe algum dinheiro? Sabe, dinheiro é feito de papel. Papel sai das árvores. Você vai trocar papel pelo terreno todo, por toda aquela mata. Aquela mata que é riquíssima. Aquela mata ainda vai curar doenças que ainda nem existe, porque as doenças evoluem, nascem novas doenças. E no futuro, de repente, aparece aí uma doença sofisticada. Vai ser uma erva que ninguém dá valor, que está lá no meio do mato, que de repente vai ser a cura para essa doença. Enquanto isso,
acaba-se com a FUNAI, acaba-se com tudo, entrega na mão da ministra que é evangélica. Nada contra os evangélicos, nada contra. Mas eu não acho certo os evangélicos ficarem impondo sua ideologia. Eu já não acho certo o evangélico vir de domingo de manhã na minha casa. Eu não acho certo isso. Eu não vou na casa dele. Eu sei onde está a igreja deles. Eu sei o endereço certinho. Desse aqui eu chego lá. Eu sei onde tem outras igrejas, outros nomes, outras denominações. Eu sei onde tem as igrejas aqui. Se eu quiser ir, eu vou. Eu tenho meu livre-arbítrio. Agora a pessoa ficar vindo, forçando. Você imagina então uma tribo que não está interessada nem em conversar conosco, nem ter contato. De repente chega um monte de evangélicos xarope. Eles já vão estar pressionados, porque o governo já vai estar arrancando terra deles. Os evangélicos vão encher a cabeça porque boa parte das pessoas que entram para a igreja é por promessas. Pessoas desesperadas, desestruturadas, a vida acabada. E chega um evangélico muito bem preparado de argumento, prometendo que entrando Deus na vida dessa pessoa, a vida vai melhorar, a vida isso, a vida aquilo. E a pessoa vai, não tem outra saída. Imagina para os índios então, que vai ter arma, vai ter morte. E chega um evangélico ali, ó, bonitinho, ó, dando abracinho. Meus amigos, até os evangélicos, amigos evangélicos, vocês não podem compactuar com uma coisa dessa. Eu não imagino Jesus compactuando com uma coisa dessa, eu não imagino. Jesus era contra esse tipo de coisa. A gente sabe que ele era uma pessoa tranquila, humilde, manso e humilde de coração. Ele não impunha nada a ninguém. E ele ceava com os ladrões. Ele não discriminava ninguém. Eu não conheço na Bíblia algum momento que ele discriminou alguém. A não ser os falsos profetas. Aí ele discriminava. Aqueles que queriam só lucro, os cobradores de impostos. Esses eram condenados aos olhos de Deus. Não o coitado, né? O manso e humilde. Esse não. Esse Cristo amava. Cristo amou o pecador. Mas ele não amou o sacerdote. O sacerdote do templo, ele olhou com maus olhos. Então vocês pensem muito bem que é claramente visível que a ideia de vocês, ou de alguns, eu sei que não é todos, mas a ideia de alguns é partir para uma evangelização em massa e destruir o que puder de outras religiões e outros caminhos espirituais. Para mim isso está bem claro. Vendo essa vontade insana de evangelizar os pobres dos índios, é bem claro isso para mim. E eu tenho um outro vídeo também que eu vou mostrar para vocês a respeito da Damares também falando, e aí ela entra no assunto da bruxaria e eu volto a comentar, tá bom? Vamos assistir. Se esse livrinho é vocação da escola, as Bíblias vão ter que voltar para as escolas no Brasil. Se Olorum pode ser invocado nas escolas, Jeová vai poder ser invocado também. Se o Estado é laico, tem que ser laico para todo mundo no Brasil. Chega, pode passar livros dos mais terríveis. Olha aqui que o governo de São Paulo está distribuindo nas escolas. Olha lá o carimbo do governo de São Paulo. Manual prático de bruxaria. Isso é livro para dar para criança, irmãos. Olha só, pode passar. Ensina como ser bruxa. Ensina como se vestir como bruxa. Como fazer a comida de bruxa. Pode passar. Ensina como fazer a vassoura de bruxa. Pastor Márcio, só tem uma explicação para esse livro que está nas escolas de São Paulo. O governador não conseguiu resolver o problema de trânsito, então está ensinando a fazer vassoura de bruxa. Vai que dá certo! Vai que dá certo! Brincadeira, irmãos! Nossas crianças estão brincando de bruxaria em sala de aula, pode passar. Amigos, como eu falei, eu não sou contra o governo, mas também eu não sou a favor de tudo que o governo fizer. Isso é uma coisa lógica, assim como a gente, né? Como eu disse, a gente deve ser dessa maneira. Não é possível que você vai concordar 100% com o que um governo faça. Não é possível isso. A não ser que você seja um aliado que está ali ganhando junto, né? Mas se você é uma pessoa que está analisando, não importa se você votou na pessoa. Você vai analisar e ver o que essa pessoa está querendo fazer, né? Ela, né, é justamente a pastora que quer evangelizar os índios, né? Ou seja, ela quer também evangelizar nas escolas, né? A Bíblia dentro da escola. Eu não acho de maneira alguma isso que correto, não deve acontecer uma coisa dessa. E não é porque eu não goste de Cristo ou não goste de Deus, mas é porque cada um tem sua religião. Ninguém pode impor a religião ao outro. E quanto a esse livro aí,
Eu não vi esse livro. Meu filho está na escola, eu não vi esse livro. Mas falemos da vassoura da bruxa. Ela está falando, né, que está ensinando a fazer vassoura. E quando o pastor fez, não sei se vocês lembram, né, a foto que rodou na internet dos pastores lá vendendo vassoura ungida. Vassoura ungida pode, e a vassoura da bruxa não pode, porque a vassoura ungida e a vassoura da bruxa se chama vassoura consagrada, vassoura mágica. Então, vassoura ungida, vassoura mágica. Qual a diferença aí? O pastor orou na vassoura para vassoura, né? Para quando você varrer tua casa, você abençoar a tua casa. O que faz a vassoura da bruxa? Você varre a tua casa com a vassoura consagrada energeticamente para limpar as energias negativas da sua casa. Qual é a diferença dessas duas vassouras? Uma é industrializada, e eu não acredito no poder dela, que é essa vassoura ungida, e a outra é feita por você ou por alguém, feita manualmente, não é comprada no mercado, é feita ali já colocando bom sentimento na vassoura. Diferente de uma vassoura industrial, vendida a uma fortuna. Então, meus amigos, a bruxaria, né, que ela falou de um jeito assim que parece que... Mas é o seguinte, a bruxaria, ela é diferente da religião, porque a religião impõe. A religião fala pra você, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. A bruxaria não tem isso. A bruxaria tem caminhos bons, caminhos ruins, e você tem o livre-arbítrio de escolher. Então você vai sim encontrar rituais pesados, rituais de oferenda, rituais de sacrifício, rituais de invocação de demônios. Mas quem vai decidir fazer esses rituais é você. Ninguém vai impor você de fazer algum ritual. Eu posso fazer rituais da luz, eu posso seguir pela luz, e um amigo da magia pode fazer um outro tipo de ritual. Eu tenho meu livre-arbítrio de nem participar do ritual dele. Denis, vou fazer um ritual. Ah, é do que? Assim, assim, assim. Opa, não, obrigado, gratidão. Porque realmente são muitos os caminhos, o leque é enorme. A bruxaria não é nem má e nem boa. A bruxaria é neutra, e nós é quem fazemos, né, da bruxaria ser boa ou ruim. Você vai escolher os feitiços que você vai usar, você vai escolher o que você vai estudar, você vai se aprimorar em ser realmente uma pessoa melhor, uma bruxa da natureza, ou uma pessoa pior. É livre-arbítrio, as pessoas escolhem. Eu conheço pessoas, bruxas, magos, que eu não convivo, que eu não suporto. É ruim, ficou com uma energia ruim, a pessoa trilhou caminhos ruins, e eu não convivo. Eu já vejo pessoas que vêm conversar comigo que eu me sinto muito bem, e a pessoa busca conhecimentos de luz, conhecimentos bons. Essas pessoas eu faço questão de estarem ao meu lado. Diferente de alguém falar, não vai por aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Diferente disso, é respeitado o teu intelecto e o meu intelecto. Eu julgo onde eu estou pisando, e eu vou pagar por onde eu estou trilhando. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, e não há julgamento. Diferente das pessoas, dos religiosos que querem impor a religião, os magos e bruxas, eles não impõem, eles não se importam, eles respeitam o que você busca. Jamais será imposto a você uma verdade minha, uma verdade de algum magista, muito pelo contrário. Se o magista perceber que você tem uma crença, é capaz de ele se afastar por respeito, para não haver conflito ou confronto, a não ser que seja provocado, né? Tem magistas que, ao ser provocado, ele vai falar para você gratidão e vai se afastar. E vai ter magista que vai bater de frente. Então são personalidades respeitadas, essência, e a busca pela verdade de cada um, aquilo que a sua consciência aceita e tudo mais. Bom, muito diferente. Não há imposição, não há pai e mãe, não há um pastor de ovelha para ficar te puxando, né, com o cajado. Não. Todos nós temos o nosso próprio cajado. Se um pastor viesse puxar a gente com o cajado, a gente bate com o cajado do outro lado. Essa é a verdade. Ninguém impõe nada a ninguém. Até mesmo os cristãos falam que a salvação é individual. Para que essa doutrinação toda? É o que pensamos, é o que a magia pensa. O caminho é individual. Eu não tenho como trilhar um caminho do aprimoramento
e arrastar alguém. Não. Eu posso trilhar um caminho muito bom. E a pessoa, se quiser, ela pode observar meu caminho e de repente pegar algumas coisas, mas eu não posso obrigar ninguém, diferente do que o que a religião faz. Se for colocado Bíblia nas escolas, toda a Bíblia que chegar na mochila do meu filho vai pro lixo. Não é por desrespeito à figura de Cristo e nem de Deus, é por não aceitar essa imposição. Jesus, para mim, foi um grande mago. O modo que ele viveu, o modo que ele operou milagres, a sabedoria dele, o modo humilde que ele foi. Ele foi um mago para mim, ele não foi um pastor de igreja evangélica e nem um padre. Eu não imagino Jesus como um padre e nem como um pastor de paletó e gravata. Eu já consigo ver Jesus como um mago de luz. Então, ao pegar a Bíblia e jogar no lixo, eu não estou, na verdade, brigando com a divindade ali dita naquelas palavras, mas sim o autoritarismo religioso, né? Do mesmo modo que nem meu filho, eu falo do que eu sigo. Às vezes ele me pergunta, eu falo mais ou menos, porque tem coisas que são complexas, eu não tenho como explicar para ele. Mas nem meu filho, eu não fico doutrinando. E eu, mesmo modo que eu não aceito que ela faça isso, que a escola faça isso, eu não aceitaria que a minha mãe fizesse isso. Se minha mãe viesse doutrinar meu filho, eu não iria aceitar. Mãe, não é para evangelizar, a religião é da senhora, eu respeito, mas não quero para o meu filho. Quando ele crescer, ele decide por ele. Então, eu não aceito essa atitude nem da minha mãe, quanto mais do governo, uma pessoa que tá lá, uma ministra, bitolada na religião dela, querendo empurrar, vomitar na cara de todo mundo. Eu prefiro 1000 vezes a sabedoria ancestral dos índios do que esse pessoal que fala muito bem, muito bonito, mas eu não sei. Assim, a doutrina que ela prega não me interessa. Não interessando para mim, não interessa para o meu filho. E quando ele ficar de maior, ele decide qual vai ser a religião dele. Ele vai estar bem instruído. Eu não vou esconder a religião evangélica dele. Eu vou falar, eu vou mostrar as religiões. E se ele não quiser ser religioso também, tudo bem. Mas ninguém vai empurrar a religião goela abaixo do meu filho, da minha família. Não vai. E eu vou começar agora, me desculpem, mas eu vou começar agora, toda vez que chegar alguém de domingo aqui, eu vou começar a mandar embora. Porque depois, agora vendo isso, né? Já estão querendo acabar com as tribos, querendo evangelizar os índios novamente, né? Porque já aconteceu no ano de 1500. Já estão querendo agora enfiar a Bíblia goela abaixo nas escolas. Eu já estou cansado disso, cansado. Por que cada um segue sua verdade, cada um sente de uma maneira? Por que ficar empurrando religião em pessoas que não querem a sua religião? Na África teve países lá que evangélicos foram expulsos. Evangélicos estão lá roubando os pobres. E o presidente, percebendo a coisa, proibiu, fechou um monte de igreja. Eu acho que deveria começar a fazer isso. Começar a ser mais duro, mas agora os cristãos estão dominando, né? O governo. E ficou perigoso, viu? Perigoso para todo mundo. Eu não votei nele, um dos motivos era por isso. Ele falava que a minoria tinha que abaixar a cabeça para a maioria, né? Aí eu já achei um pouco perigoso, aí por isso também, um dos motivos que foi de não votar. E a ideia de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, mandar a saudação para os caçadores. Eu fiz uma iniciação na magia, na qual eu declaro a sagrada natureza. Então, que hipocrisia seria a minha passar por uma iniciação espiritual de proteção, de consagração, de aliança com o natural, e me calar diante de uma coisa dessa, que nunca aconteceu, pelo menos eu não me lembre, na idade que eu tenho, de ter uma ameaça tão grande assim, né? Claro que já aconteceu, mas eu não estava vivo ainda, né? Mas a gente está vivendo tempos sombrios, viu, meus amigos? Eu quero realmente me impressionar com esse governo, chegar no final e falar, não, o cara, né, era meio doido, mas beleza, sobrevivemos ao mandato dele e as florestas sobreviveram. Eu espero que ele desista disso,
que seja reservas indígenas, ou que não seja reserva indígena, mas que seja áreas preservadas. Não precisamos daquilo para sobreviver, para prosperar. A gente já tem terra suficiente trabalhando. O problema do Brasil é corrupção, não é falta de recursos. Tem países que é desse tamanho, do tamanho de um estado brasileiro, menor que um estado brasileiro, e prosperam e são ricos. Então o território que a gente usa já é suficiente para suprir todos nós brasileiros, deixar todos com uma vida maravilhosa e ainda ajudar o mundo, mandar comida para o mundo ainda, né? Isso as terras que nós já utilizamos. A gente não precisa mexer em terra preservada, em terra indígena, de jeito nenhum. Bom, pessoal, é isso. Gratidão, perdão por esse vídeo. Eu precisava desabafar. Se eu não fizesse um vídeo agora, eu ia me arrepender. De repente, né, se os papéis forem assinados e começar a devastação, aí vai ser difícil fazer alguma coisa. Então a gente tem que lutar agora, né, pelo que a gente acredita. É agora ou nunca, né? Então antes de pensar em assinar qualquer que seja um documento liberando seja o que for, a gente tem que abrir a boca agora. Depois fica tarde. Depois começou pra mim isso aí é uma maquinação maligna. Depois começou um negócio desse aí não adianta mais ficar chorando. Por enquanto ele está em poucos dias de mandato, o tempo vai passar e a gente tem que continuar. Eu acredito que a gente tem que continuar fazendo pressão em prol da Amazônia, em prol dos índios, em prol do respeito à diversidade, à religião e à espiritualidade de cada um, porque religião é uma coisa, espiritualidade, a meu ver, é outra. Espiritualidade é profundo, religião é doutrina. Eu não gosto de religião, nem por isso eu nunca desrespeitei religião de ninguém. Sempre fui respeitoso aqui com as religiões. Mas a gente está vivendo tempos muito nebulosos, né? Então não dá para se calar. Não dá mesmo. Se aconteceu pior, pelo menos eu tentei. Eu deixei uma mensagem. Eu fiz o que eu pude. Se eu tivesse me calado, não sei. Não sei não. Como é que eu ia ficar depois. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Reflitam. Se vocês puderem, façam pressão. Não quer dizer que você discorde disso, não quer dizer que você está contra o governo, tá? Você votou no Bolsonaro, tudo bem, mas você vai aceitar tudo que ele decidir fazer? Pensa bem nisso, tá? Reflita. Você pode concordar com diversas coisas e discordar de alguma. Não é possível que você está vendo essa parte da Amazônia com bons olhos. Eu não creio nisso, tá? Eu espero que as pessoas se comovam, façam pressão suficiente para que aquilo ali não seja tocado de jeito nenhum. E pior, que se crie leis mais rígidas que fique impossível de qualquer presidente no futuro destruir aquilo. Aquilo ali não é só nosso, aquilo é um patrimônio mundial. Aquilo é uma área preservada riquíssima, que vai salvar vidas no futuro. Não tem o que dizer, gente, não tem mesmo. Gratidão profunda. Perdão por um vídeo tão diferente. Logo eu trago outros vídeos. Até breve.